Amém? Mas eu quero compartilhar com você brevemente essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu coloquei como título desta palavra, que vai aparecer aqui no telão também: Deixai-o seguir. Este é o tema da nossa noite, deixai-o seguir. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quem tem a sua Bíblia aí? Quem tem a sua Bíblia? Levanta sua mão, quero ver quem tem a sua Bíblia. Pode ser a digital, isso, agora sim, agora vai dar 99%, né? Mas é importante você ter a sua Bíblia para você meditar na sua casa. Nós estamos com os jovens um desafio de leitura da Bíblia nesse mês, que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos alimenta, alimenta a nossa fé, né? João capítulo 11, eu vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia, que nós vamos meditar em todo esse capítulo, algumas coisas importantes para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Então, capítulo 11, João capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, nós oramos nessa noite, para que a Tua palavra ela nos seja revelada, Senhor. Para que a Tua vontade, aquilo que o Senhor nas nossas vidas nessa noite, o Senhor tem a total liberdade, Senhor, para fazer. Declaramos que o nosso coração, nosso corpo, a nossa mente estão rendidos diante de Ti, desejosos, Senhor, da Tua vontade, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Fala, Senhor, ao nosso coração e nos revela, Senhor, a Tua palavra para a glória do Teu nome. É que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nessa casa, a qual a Bíblia descreve, né, onde morava Marta, Maria e Lázaro, eram 3 pessoas que eram próximas de Jesus, que andavam com Jesus. Mas nesses dias eles estavam passando por um tempo muito difícil, né? Por um tempo de incerteza, por um tempo de dificuldade, aonde as irmãs mandam avisar Jesus, né? Olha só, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, ele está doente. O que me chama a atenção no início dessa passagem é que eles se auto-intitulam como aqueles a quem Deus ama, ou aqueles a quem Jesus ama, né? Elas dizem assim, ó, Lázaro, a quem tu amas. E depois, no versículo seguinte, Jesus mesmo diz, Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. O que é que eu aprendo com esse pequeno trecho? Que quando nós estamos passando por dificuldade, você já passou por dificuldade? Já passou por problema? Talvez nesse tempo onde nós passamos por esse tempo de incerteza na nossa vida, nós possamos por algum momento questionar o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos muitas vezes colocar em dúvida se Deus realmente nos ama. Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Ou por que eu não estou recebendo aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou querendo? Mas isso foi algo que não mudou no coração daquela família. Eles disseram, Senhor, Lázaro está enfermo. Lázaro, a quem tu amas. E Jesus disse, amo Marta, Maria e Lázaro. A primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que Deus nos ama. Ainda que você não esteja vendo a resposta, ainda que esteja num tempo de dificuldade, ainda que esteja passando por problema, ainda que não veja a resposta, uma certeza inabalável no seu coração você deve ter, que Deus te ama. A palavra nos fala em Romanos,
capítulo 8, versículo 38 e 39, eu quero ler com você no telão. Que diz: E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus me ama, eu sou amado por Deus. Essa é a certeza que você tem que ter no seu coração. Pastora, mas nada está dando certo. Porque muitas vezes vem pensamentos na nossa mente dizendo assim: você não é digno do amor de Deus, né? Você não está fazendo as coisas certas para que Deus te ame. Mas Deus não nos ama baseado nisso. Deus nos ama na obra de Jesus, naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que Ele nos ama. O seu amor está sobre nós. Quando você duvida do amor de Deus, você está dando um passo muito longe da presença dEle. Você está dando um passo muito longe do propósito dEle, porque independentemente da situação que você esteja passando, diga: eu sou fulano de tal, a quem Deus ama. Manda avisar que eu sou a Kate, a quem Deus ama. Independente da situação que eu esteja vivendo. E aí diz, Jesus amava Marta, Lázaro e Maria, contudo, Ele decidiu permanecer onde Ele estava, mesmo que Lázaro estava enfermo, mesmo que Lázaro estava adoecido. Jesus te ama, mesmo que Ele não esteja te atendendo da forma que você deseja no momento, mesmo que Ele decida te fazer esperar um pouquinho mais. Ele te ama, ainda que Ele te faça esperar, porque algo, um propósito Ele tem nesse tempo de espera. E Ele libera uma palavra aqui que diz: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus decidiu permanecer onde Ele estava, mesmo com Lázaro adoecido, mesmo com essa comunicação. E a Bíblia fala que quando ele vai em direção a esse local onde estava essa família que era muito próxima dele, ele chega lá e Lázaro estava... Como estava Lázaro? Morto. Já fazia quantos dias? 4 dias que Lázaro estava morto. Quando Marta soube que Jesus estava a caminho, a Bíblia diz que ela sai correndo da sua casa e vai ao encontro de Jesus. Maria, ela fica sentada, né? E depois Marta manda chamar a Maria, e a Bíblia fala que Maria estava com os pranteadores, né? Aqueles que choravam a morte de Lázaro. E ela se levanta e aquelas pessoas acham que ela está indo para o sepulcro, para chorar a morte de Lázaro. Algo que não seria fora do normal, né? Algo que não seria fora do comum. Isso está no versículo 31, se você quiser ler comigo, lá diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro, para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro, ele representa algo importante na vida daquela família. Importante também para Jesus. Lázaro, ele representa um sonho. Lázaro representa um projeto. Lázaro representa um desejo. Talvez Lázaro represente aquilo que você escreveu no seu projeto de vida lá em dezembro. Aquilo que você sonhou, aquilo que você almejou para esse ano. E nós já estamos no mês 6. 7. Agora é 7. Nós já estamos no mês 7. E talvez você mandou avisar lá em dezembro: olha o meu sonho, olha o meu desejo, olha o meu projeto. E Jesus diz assim: eu te amo, mas eu vou ficar aqui mais um pouco. Você vai precisar esperar mais um pouquinho. Mas nesse caso,
Não é que Lázaro estava figurativamente morto, não, ele estava de fato morto. Até Jesus fala para os seus discípulos, o nosso amigo dorme. E os discípulos falam, que bom, se ele está dormindo, ele vai ficar bem. E Jesus teve que dizer para eles, não, eu estou querendo dizer que Lázaro morreu. Quantos são os sonhos, os projetos, os desejos que nós escrevemos lá no passado, que nós escrevemos os nossos projetos e que pelo decorrer do tempo ou pelo decorrer da situação, a gente acaba vendo eles morrer na nossa vida, eles serem sepultados na nossa vida. E era isso que estava representando Lázaro para essas irmãs, para essa família e para esse povo. Um sonho, um projeto, um desejo que havia literalmente morrido, que estava literalmente sepultado. E aí nós vemos duas opções que a pessoa pode fazer diante dessa situação. Aqui as pessoas disseram, ela vai ao sepulcro chorar a morte do seu irmão. Mas como eu li, vocês viram que ela não foi ao sepulcro. Aonde que ela foi? Ela foi ao encontro de Jesus. Quando nós temos um sonho nosso, um projeto nosso, um desejo nosso, morto ou muito enfraquecido, nós temos a opção de chorar no sepulcro e lamentar, e se entristecer, e talvez sentir uma depressão, uma tristeza profunda por aquilo que não foi, por aquilo que não aconteceu, por aquilo que não chegou. Ou nós podemos ir até aquele que pode solucionar o nosso problema. Nós podemos ir até Jesus, aquele que tem o poder para solucionar, para trazer vida ao nosso sonho, ao nosso projeto. Uma outra mulher que fez isso foi a mulher sunamita. Você lembra dela? A Bíblia fala que ela tinha um filho, esse filho foi ajudar o seu pai no campo e voltou do campo muito mal. E aí, essa mulher leva ele para casa e o filho falece ali em cima da cama. Ela fecha a casa e o que ela vai fazer? Ela não fica pranteando a morte do seu sonho. Ela não fica pranteando a morte do seu desejo. Não, ela se levanta e ela vai até o profeta. O profeta que tinha liberado uma palavra de que ela teria um filho, que na época era ali representado pela pessoa de Jesus. E ela vai até aquele profeta e diz, o Senhor me disse que eu teria um filho. E agora ele morreu. Eu preciso que você vá até na minha casa, porque eu preciso viver o milagre da ressurreição. Eu preciso viver o milagre da vida novamente na minha casa. E aquele profeta vai até lá, e a Bíblia diz que o menino recobra a vida. Quando algo difícil, algo ruim acontece na sua vida, ou quando um sonho morre, quando um desejo se enfraquece, não vá até ele e chore sua tristeza lá. Vá até Jesus. Você tem dois caminhos que você pode seguir. Se você seguir esse caminho de prantear o ocorrido, nada vai acontecer, a não ser você se aliviar por um período, porque depois você vai precisar voltar ali e prantear novamente, e chorar novamente. Mas quando você chora aos pés de Jesus, é onde o milagre pode acontecer e vai acontecer na sua vida. Quando algo difícil acontece na sua vida, lembre-se, ou eu vou prantear no morto, ou eu vou prantear naquele que tem a vida, ou vou prantear naquele que pode todas as coisas, que é a pessoa de Jesus. No versículo 25 e 26, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisto? Jesus perguntou àquelas irmãs e àquele povo. E eu estava lendo esse versículo de aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sim, porque até no momento da morte, a fé deve permanecer. Porque até no momento da perda, a fé deve prevalecer. De dizer, haverá vida, porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. A fé deve permanecer. Se for para morrer, que seja para morrer crendo. Que seja para morrer com fé. Porque a vida será recobrada.
Foi o que Jesus disse, são as palavras de Jesus. No versículo 35, o menor versículo da Bíblia, né? João 11:35 diz assim: Jesus chorou. E aí quando eu lia esse versículo tantas vezes, eu pensava, mas Jesus disse lá no começo que isso não seria para a morte, mas seria para a glória de Deus. Ele sabia que ele deveria permanecer ainda 4 dias até o encontro daquela família. E quando ele chega até aquela família, ele diz, não, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Creia, você verá a glória de Deus. Mas a Bíblia fala que quando ele se aproxima daquele povo, quando ele se aproxima de Maria, que estava chorando, que estava muito triste pelo ocorrido, a Bíblia diz que ele se enche de compaixão e chora. Jesus, que continha toda a verdade daquela situação, que sabia exatamente o que iria acontecer, ele chorou com Maria. E isso só nos mostra o quanto Jesus está próximo de nós, o quanto ele conhece as nossas dores, o quanto ele conhece as nossas tristezas, as nossas frustrações, bem como as nossas felicidades e as nossas alegrias. Isso mostra o quanto Jesus se importa, ainda que ele saiba que isso recobrará a vida, ainda que ele saiba que essa tristeza se transformará em alegria. Ele se importa com a tristeza dos seus. Ele se compadece com o sentimento dos seus. Jesus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele não é distante, ele é próximo. Sabe aquilo que você está sentindo? Ele se importa. Sabe aquilo que você está passando? Ele se importa. Não de maneira superficial, porque sendo Deus, ele chorou diante de todos, porque foi movido de íntima compaixão, porque foi movido do amor que ele tinha por aquelas pessoas, por aquele povo, por Lázaro, que estava falecido ali naquele momento. O outro detalhe que a Bíblia fala no versículo 39. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus. Eu nem te falei, se você crer, você verá a glória de Deus. Aqui uma curiosidade, você sabia que os judeus, eles acreditavam que a alma da pessoa ficava próxima do corpo até o 3º dia? Era uma crença que eles tinham, que a alma da pessoa ficava próxima ao seu corpo até o 3º dia. Em qual dia que Jesus chegou? No 4º. Para quebrar toda a religiosidade, para quebrar todo o ritual e dizer que ele é Deus e ele faz ao seu tempo. Independente de cheiro, independente de dias, quando ele chega, o milagre chega junto. E aqui ele nos mostra várias coisas de que aquilo que ele quer fazer na nossa vida, em relação aos nossos sonhos, aos nossos desejos, não vai ser da maneira que a gente quer. Não vai ser no ritmo que a gente quer, não vai ser no dia que nós queremos, mas ele vai trazer vida. Nós gostamos de ter as coisas debaixo do nosso controle, sim ou não? Não é assim? Eu sou uma pessoa que eu planejo a minha semana. Tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquele outro, vou fazer isso, e vamos lá, e vamos aqui, e no mês que vem vamos fazer isso. Nós gostamos de ter o controle das coisas, de ter a direção das coisas. Mas quando nós consagramos um plano, um projeto, um sonho, quando nós consagramos uma vida ao Senhor, nós temos que ter a consciência que não será da nossa forma. Não será no nosso ritmo. Não será no dia que nós escolhemos, mas será no dia que será para a glória de Deus. Porque não diz respeito apenas a nós, mas diz respeito ao todo. Naquele dia não era apenas aquela família que estava vendo um milagre acontecendo, era toda uma cidade,
Era todo um povo que estava vendo que não era no terceiro dia, porque a alma estava perto, que não era no terceiro dia porque a vela estava acesa, ou porque o patuá estava na mão, não, era no dia do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer no dia que Ele separou, no dia que Ele escolheu. Talvez nós estejamos no mês 7 e você pode dizer, pastora, o meu sonho, o meu projeto já morreu lá em fevereiro, quando nem sei se foi em fevereiro que começou a inflação, mas a gente está vivendo um tempo de inflação. Lá quando começou a inflação, pastora, já coloquei o meu sonho para dentro da pedra e deixei lá, porque não vai dar para acontecer esse ano. Ou o meu projeto, ou o meu desejo, não está acontecendo, não está chegando, pastora. Não é no seu dia. É muito cedo, talvez, para a gente dizer, o ano ainda não acabou no mês 7. Mas para quantas pessoas o ano acabou lá no começo? Para quantas pessoas o ano acabou lá no mês 3, no mês 4, que os seus sonhos foram sepultados, foram enterrados? O quarto dia está chegando. Diga para a pessoa que está do seu lado, o quarto dia está chegando. No versículo 44 diz, então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto com um pano, e Jesus orientou-os, retirai as faixas dele, e deixai-o seguir. Lázaro, ele pode representar aqui a situação do sonho. Como é que está o sonho? Está amarrado pelas pernas, está amarrado pelos braços, está amarrado no rosto, está todo enfaixado, mas Jesus disse, vem para fora, ele levanta amarrado mesmo. Ele levanta com toda a dificuldade, porque quando o Senhor ordena a vida vem. Mas aí Jesus dá uma ordem, tirem as faixas, tirem as ataduras, tirem as amarras, deixai ele seguir. E essa é a palavra sobre o teu sonho nessa noite. Tire os empecilhos que você colocou, tire as dificuldades que você colocou, as amarras que você disse, não vai dar por causa disso, não vou conseguir por causa daquilo, esse não é o ano. Essa não é a hora. Tire tudo isso e deixe o seu sonho seguir. Deixe o seu desejo seguir. Deixe o seu projeto, o seu plano. Você não consagrou a Deus? Você não consagrou ao altar? Você não pediu para Ele? Por que há dúvida? Por que ele está enfaixado? É como eu disse, talvez a inflação amarrou todo o teu sonho. Talvez a dificuldade jogou ele para dentro da cova. E aí veio aquelas palavras, né, de desmotivação, aquelas palavras de não vai dar, não vai ser, não é, e terminou de fechar a cova. Mas hoje tem uma palavra de Deus sobre a tua vida que diz, tire as ataduras, deixai ele seguir. O teu sonho, o teu desejo, o teu projeto para esse ano, Deus tem vida para ele. Deus tem algo novo para fazer no teu sonho e na tua vida. Agora eu quero, já indo para o final, versículo, João 12, do versículo 9 ao 11. E aqui, essa parte, para mim, é fantástica. Olha só, 12, do 9 ao 11 diz, por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio, não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Aleluia por essa palavra. Os chefes estavam dizendo, vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro. Mas por quê? As pessoas estavam saindo das suas casas porque elas queriam ver Jesus e queriam ver Lázaro. Por que elas queriam ver Lázaro e por que havia esse decreto de morte que essas pessoas estavam sobre eles? Porque por causa de Lázaro, por causa daquele milagre, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é para que muitos creiam em Jesus. É para que muitos se aproximem de Jesus.
Às vezes a gente pode pensar, puxa, mas esse sonho aqui, será que Deus vai realizar? É uma coisa para mim. Nós precisamos tirar o para mim, o eu, o individualismo. Nós temos que declarar é para a glória do Senhor. O que Jesus disse a respeito de Lázaro? Essa enfermidade não é para a morte, ela é para a vida, para que Deus seja glorificado. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é sim, porque Ele te ama, mas porque através da sua vida, muitos conhecerão o seu poder. Muitos conhecerão quem Ele é. Muitas pessoas vão querer se aproximar de você para te conhecer, assim como elas queriam conhecer a Lázaro. Pelo milagre que Deus fez na vida dele. Pela ressurreição daquele que estava morto e passou a vida. O sonho, o desejo, aquilo que nós escrevemos como um plano para a nossa vida, não é para o nosso egoísmo, para o nosso individualismo, não. Deve ser para a glória do Senhor. E para que através disso, muitos e muitos possam se aproximar dEle. Nessa noite você deve olhar para o teu sonho, para o teu desejo e para o teu projeto, não como algo apenas voltado para você, mas principalmente voltado para o reino de Deus. Voltado para a obra que Ele deseja fazer. Na sua vida, mas também na vida dos outros. Amém? Eu quero ler o último versículo, João capítulo 15. O versículo 14 e o versículo 15 diz assim. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Em outro versículo diz que não há amor como aquele que entrega a sua vida pela vida dos seus amigos. O que Lázaro era de Jesus? O nosso amigo Lázaro. O próprio Jesus se referia a ele como nosso amigo. Além do seu sonho, do seu plano, do seu desejo, o que o Senhor quer ressuscitar na sua vida é o fato de você ser amigo dele. Porque as dificuldades, as situações, muitas vezes nos afastam desse papel, desse chamado, dessa bênção de sermos chamados seus amigos. A Bíblia fala que o amigo, ele é além do servo, porque ele conhece o seu amigo. Sabe aquele amigo que conhece o olhar do outro? Que não precisa falar, só no olhar ele já sabe o que a pessoa está querendo falar, o que a pessoa está querendo dizer. Jesus disse, eu não quero mais chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Porque o amigo é aquele que anda próximo, é aquele que anda junto. O amigo é aquele que conhece as palavras. O amigo é aquele que conhece o olhar. O amigo é aquele que ama. E Jesus, naquele dia, ele não estava apenas ressuscitando um sonho. Ele estava ressuscitando o amigo dele, que estava em Lázaro. Em você, Jesus quer ter um amigo. Em você, Jesus quer ter alguém próximo de si. O nosso amigo. Você já imaginou ouvir uma frase como essa ao teu respeito? Que onde você pode dizer, eu sou amada, mas eu também sou amiga de Jesus. Por andar com Ele, por conhecer Ele, por conhecer a sua vontade. Por andar no seu caminho, por responder ou corresponder àquilo que Ele me pede.